Pai do Senhor, irmãos, eu venho ler um versículo para vocês, né? Que no caso foi de Moisés, né? Que quando Deus chamou Moisés no monte, disse: sobe, vou eu falar contigo. E ali Moisés subiu e o Senhor falou para Moisés que vê essa terra, né? Vê essa terra. E aí Moisés, sim, Senhor, né? E disse: tudo isso eu darei ao povo de Israel, né? Mas você não vai entrar pela sua desobediência, né? E ali a gente vê como, né? Moisés ficou triste, né? De não ter entrado na terra de Canaã, terra que mana leite e mel, né? Mas vemos aí, irmãos, várias pessoas também em desobediência com Deus, não só várias pessoas, mas eu, você, muitas vezes a gente faz coisas que não agradam ao Senhor, né? Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que muitas vezes sabemos que Deus, quando o não de Deus, irmãos, não quer dizer que é para sua destruição, ao contrário, é para a tua salvação, né? E vemos aí o povo reclamando porque está sofrendo. As pessoas às vezes reclamam porque está sofrendo, mas a palavra mesmo de Deus diz: de que se queixa o homem senão dos seus próprios pecados, né? E hoje o ser humano paga pela sua desobediência, né? E principalmente desde a época de Adão e Eva, né? E vemos outra coisa também, irmãos, como o mundo está. Eu estava assistindo o YouTube, que eu assisto muito o YouTube, o que é que está acontecendo no mundo, né? E lá passou sobre o rapazinho que apresenta, né, lá. Eu vejo o Noah, vejo a NASA, vejo sempre esses canais. E ele dizendo que o Sol está lançando raios, né? Como ele fala, né? Fragmentos, raios. E ali o campo magnético da Terra, ele está totalmente frágil, né? Está frágil. E eu pensando assim, às vezes eu fico pensando: Senhor, até onde nós chegamos? Porque antigamente, irmão, não existia a tecnologia que tem hoje, mas a gente via as coisas acontecendo pela televisão, né? O que a televisão queria passar, né? Então vemos aí também coisas simultâneas acontecendo, né? A Venezuela, irmãos, oremos, eu ia pedir aos irmãos também, oremos pela Venezuela, porque lá tá como esse homem, esse homem aí, né, que alterou, ainda não deu as atas para que a Venezuela, o povo da Venezuela sabe, ele não vai dar, irmãos, porque ele é um ditador, né? É um ditador, não dá. Então, o povo da Venezuela está realmente em uma situação muito difícil. Eu peço aos irmãos que orem por ele, irmãos, e eu peço aos irmãos que deixem o coraçãozinho, porque toquem no coraçãozinho, porque esse canal, essa plataforma não está entregando os vídeos direito, né? E a gente precisa dela para que vocês mesmos recebam as notificações, né? E a gente vê, irmãos, passando por isso tudo. Israel também, né? Também passando por uma situação difícil. Nós estamos atravessando uma ponte, irmãos, até a volta de Cristo. É uma ponte que só vai entrar naquela cidade santa, a porta do céu. Ela é estreita, irmãos, o céu é tirado à força. E nós precisamos passar por essa ponte, por esse lugar estreito, para podermos chegar à glória de Cristo e à vontade do Pai. O Senhor, irmãos, Ele está procurando os verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. E como eu falei de Moisés, foi pela desobediência, né? Mas o Senhor, hoje ele se encontra com o Senhor, com certeza, é um servo do Senhor. Irmãos, depois eu vou voltar mais com esse vídeo, porque o tempo está acabando. Que Deus os abençoe.